Shalom a todos os irmãos e a todas as irmãs, que a paz do Criador seja sobre a vida de todos. Hoje vim trazer uma palavra para a honra e glória do Criador, que está baseada em Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, que diz assim: E todas as árvores saberão que eu, o Criador, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, Yahweh, falei e cumprirei o que prometi. Então, pessoal, através desse versículo, eu meditei assim, parei para pensar sobre. E sabe, uma coisa que falou ao meu coração, muito importante, que é como é importante cada um de nós buscar a mudança de vida, pois depois que o Pai, depois que o Eterno bate o martelo na decisão, nada mais pode ser feito. Quando o Eterno, ele decide algo e ele bate seu martelo, não tem como voltar atrás. O Eterno, ele cumpre com sua palavra. A palavra do Eterno não volta vazia. E por isso que é muito importante a seriedade de cada um de nós em buscar um compromisso solene, um compromisso estável. Ou, em palavras mais fáceis, o quão é importante a gente buscar uma aliança fixa, uma aliança firme, uma aliança em fidelidade, que a gente zele pela fidelidade. Arrependimento e o arrependimento, e o abandono de pecado é algo para hoje e não para amanhã, pois o amanhã é incerto para todos nós, mas para o Criador não, Para o Criador o amanhã é garantido, porque o nosso Eterno, ele é o dono do ontem, do hoje e do amanhã. E a oportunidade que o Eterno tem nos dado de se arrepender, de buscar a face dele, de abandonar os maus caminhos, de abandonar o pecado, de abandonar a rebeldia, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. A gente pode fechar os olhos e simplesmente não estar mais na terra dos viventes. E a oportunidade ter ido embora e a gente não ter feito nada. Existem muitas pessoas, existem muitos. Ah, não, deixa quando o Eterno escolher, quando o Eterno determinar, deixa quando eu estiver preparado. Aí sim eu vou me arrepender, eu vou ter compromisso. E não funciona desse jeito. Esse quando pode um dia não chegar. Pode ser tarde demais. E o Eterno, ele tem nos dado a oportunidade hoje, agora, olha, eu tô falando, eu tô aqui, eu tô vivo, graças ao Eterno, eu tô recebendo a oportunidade. Então, essa é a chance, essa é a hora de eu buscar abandonar, tirar da minha vida aquilo que não agrada ao Eterno. O Criador, ele tem sido muito misericordioso com cada um de nós. O Eterno tem sido muito paciente. Mas será que a gente tem feito algo? Será que a gente tem tomado alguma atitude para mudar? Será que a gente está deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Essa palavra é primeiramente para mim, é para mim, é para mim, é para minha vida. E sim, para abençoar a vida dos irmãos de alguma maneira. E eu quero trazer algumas referências bíblicas aqui, que a primeira é de Mateus, capítulo 7, Bora lá, Mateus, capítulo 7. Eu vou abrir aqui as escrituras. Se vocês quiserem acompanhar, peguem as escrituras e bora acompanhar essa palavra viva e poderosa do Eterno.
Mateus capítulo 7, versículo 17 ao 20, e diz dessa maneira, bora lá. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa, o ser humano, por seus frutos. Então, pessoal, olha o que essa palavra quer nos trazer, olha o que essa palavra quer nos dizer, que o nosso caráter, o nosso eu, né? Cada pessoa pode ser identificada por suas ações, por suas obras. E aqui é tomado o exemplo de uma árvore. Uma árvore. A gente identifica que uma laranjeira é laranjeira, né? Não sei se esse é o nome. Através dos seus frutos, que são as laranjas. Uma mangueira, né? Que é um pé de manga. Ele é identificado por suas mangas. Da mesma forma, uma pessoa justa, uma pessoa que segue ao Eterno, uma pessoa que é serva do Eterno verdadeiramente, ela é identificada por suas obras, por suas ações. Uma pessoa ímpia, uma pessoa perversa, é identificada por suas obras também. Uma pessoa que não vive segundo a palavra, uma pessoa que não vive segundo os preceitos do Eterno. Então, é dessa maneira. E fica até fácil de entender através deste modo figurativo que o Messias traz aqui, né? De que as pessoas são identificadas por seus frutos. E uma coisa, as árvores que não produzem bons frutos, o Eterno, ele corta, amontoa, né, num monte e fogo adentro. Então, como é importante para cada um de nós buscar produzir frutos bons, frutos do Espírito, frutos dignos de arrependimento. Porque isso, sim, será para a glória e honra do Eterno, mas também vai nos beneficiar, né? E isso a gente não consegue sozinho, claro, é só através da ação do Eterno, só o Eterno que pode fazer essa obra na nossa vida. E outra referência aqui, pessoal, é Mateus 3, capítulo 3, versículo 10. Então, bora lá. Que diz assim: Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo, perdão. Então, é como eu havia dito agora há pouco. Toda pessoa que não busca, toda pessoa que não busca, assim, está próxima do Eterno, busca aprender do Eterno, busca essa transformação de vida, e continua a sua vida mundana, a sua vida vazia, afastada do Eterno, a sua vida de frutos ruins, o destino é um só, pessoal. A gente não pode ser parcial. O Eterno, ele sabe quem é quem, ele conhece o nosso coração. No dia do juízo, no dia do julgamento, cada um de nós vamos ser julgados, receberemos a recompensa pelas nossas ações, pelas nossas obras, pelos nossos frutos. É possível identificar uma árvore por seus frutos. Então, fica bem claro, a palavra do Eterno, ela é sim, para nos trazer, sim, direcionamento, para nos trazer, sim, palavras boas e belas, mas a palavra do Eterno também vem para confrontar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, justamente para que a gente
busque mudar, busque produzir frutos bons, não é? A palavra do Eterno é como um espelho que nos mostra aonde estão as manchas em nós, para que a gente busque, através de Yeshua, tirar essas manchas da vida, tirar essas coisas que não agradam ao Criador da nossa vida. Outra referência está em Mateus 21, bora lá. Deixa eu ver aqui, Mateus 21, Mateus 21, Mateus 21, Mateus 21, deixa eu ver aqui, Mateus 21, Mateus 21, aqui, Mateus 21, versículo 43, que diz o seguinte: Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. O reino de Deus é justiça, é amor, paz. O reino de Deus não é, bora se dizer, não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça e temos que buscá-lo todos os dias, enquanto haver fôlego. E para isso é necessário da nossa parte buscar, como eu havia dito, arrependimento, né? Buscar a mudança de vida, buscar a produzir bons frutos, né? Claro, eu estou dizendo isso aqui, mas pessoal, a gente lidar isso em oração, em busca, a gente não consegue sozinho. Então, o reino do Eterno, o Eterno busca, né, como diz as Escrituras, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aquelas pessoas que produzem verdadeiramente frutos honrosos, frutos bons, né? E outra referência aqui está em Efésios, bora lá em Efésios, para a honra e glória do Criador. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, que diz o seguinte: Portanto, sejam cuidadosos, sejam atentos, sejam vigilantes, né, em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Eterno. Sejam cuidadosos com a maneira que sejamos cuidadosos com a maneira como a gente tem vivido. Sejamos cuidadosos para focar muito bem naqueles frutos que a gente tem produzido. Porque cada um de nós seremos julgados segundo as nossas escolhas, segundo as nossas ações. E aqui, né, é nos aconselhado a não agir de forma impensada, mas é sim prestar um culto racional, um culto verdadeiro no Espírito e na Palavra, né? Porque a Palavra do Criador é essa semente que é plantada na gente, e através da Palavra do Criador a gente, né? A nossa vida é mudada, a gente passa da água para o vinho, né? Bora se dizer assim, a nossa vida é transformada de uma maneira sobrenatural. Não tem como a pessoa que tem um encontro com o Eterno continuar da mesma maneira. Não tem como eu ter um encontro com o Eterno e continuar a viver como antes. Tipo, eu tenho um encontro com o Eterno, mas antes eu falar a palavra eu continuo falando palavrão? Não, tem que ter uma mudança. Tem que ter, assim, uma mudança drástica, uma mudança radical. Sim, é aos poucos, é devagar. O Eterno vai nos moldando, vai nos poldando aqui, né? E é uma coisa maravilhosa que o Criador faz na nossa vida. E outra referência está em Gálatas,
Gálatas tá pra trás de Efésios. Bora lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 23, que diz o seguinte: Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados, os frutos, né, são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, ascensões de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem procede dessa maneira, quem dá esse tipo de fruto, não herdarão o reino de Deus. A palavra do Eterno diz, e não tem como ficar em cima do muro. É uma coisa não, é uma coisa ou outra, sim, sim, não, não. São frutos bons ou frutos ruins. Isso se aplica para nós, para cada um de nós, para mim, né? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um ser humano que erra, que sou falho, que estou buscando, né, entechuvar, a voltar para casa, voltar para a presença do Pai, né? E continuando. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? O importante aqui, domínio próprio, né? O refreio. Não há lei contra essas coisas, porque quem vive dessa maneira vive na prática da Torá, porque a Torá nos ensina isso, né? E outra referência também é em Gálatas 6, que vai entre o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, né, como a gente ouviu antes, os frutos da carne, né, os frutos da natureza humana, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Então, não nos cansemos de dar bons frutos, porque a gente viu aqui, quem vive para satisfazer a natureza humana, quem vive para produzir frutos ruins, o destino não vai ser legal, o destino vai ser triste. E o pior de tudo, que o destino sim é o inferno, é o Sheol. Mas o pior do Sheol é a ausência de Deus. É a gente ser banido da face de Deus para sempre. E não ter mais volta. Não ter mais volta. E pensa, longe de Deus não há alegria. Longe de Deus não há amor. Longe de Deus não há felicidade. Longe de Deus não há riso. Deus é a plenitude, a shalom da nossa vida. Imagina se isso é tirado. O que resta? Nada. E vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, versículo 31 até o 32. E que essa palavra abençoe a vida de todos os irmãos, e que essa palavra venha nos ensinar. Temos que buscar, porque os tempos são maus. Não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade que o Pai tem nos dado. Então é isso. Fiquem na Shalom do Eterno. Que Yahweh abençoe a vida de todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.